Vamos então ao nosso curso de Redação Oficial e Introdução à Linguagem Simples. Eu sou a professora Priscila Campos e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que causa bastante dúvida na sua utilização ali entre os servidores. Nós vamos falar especificamente sobre uma correspondência oficial, o e-mail, né? Como já foi dito, o e-mail ele passa a ser um documento da redação oficial a partir da publicação do Manual de Redação Oficial da Presidência da República em 2018, né? Foi a grande novidade do Manual 2018, que foi a questão de transformar a comunicação oficial dentro do serviço público a partir de um padrão, chamado padrão ofício, e introduzir o e-mail como uma forma de documento oficial. Vamos ver como é que isso vai acontecer e alguns detalhes ali apresentados pelo Manual de Redação da Presidência da República. Eu gostaria de dizer também que o Manual do Estado de Santa Catarina, de 2013, ele não previa o e-mail como documento oficial. Entretanto, o suplemento, a terceira edição do Manual do Estado, publicado por decreto, né? Já falamos disso aqui na primeira aula, o decreto 39/19, o decreto estadual, ele trouxe ali no suplemento essa inovação. Admitiu também, passou a admitir o e-mail como uma correspondência oficial, um documento da redação oficial no estado de Santa Catarina. Bom, vamos fazer algumas considerações sobre a grafia da palavra e-mail, né? E-mail pode ser grafado todo junto? Sim. Embora o mais usual, né, o mais admitido na língua portuguesa e nos dicionários de uma maneira geral, é a grafia de e-mail, inclusive o manual indica isso, a grafia de e-mail desta maneira que está na tela, né, com o traço meio, né, utilizado dessa forma. Já é uma palavra dicionarizada na língua portuguesa. A forma preferencial, portanto, é e-mail com hífen, né? Sem hífen é utilizada, como já disse, mas no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, né, conhecido como VOLPE, que ele fica disponível ali no site da Academia Brasileira de Letras, utilizamos e-mail separado com hífen. Devemos utilizar o substantivo masculino e-mail sempre que quisermos referir a comunicação feita por correio eletrônico, podendo se referir também a uma mensagem de correio eletrônico, a um endereço de correio eletrônico ou ao próprio correio eletrônico. Veja que a palavra e-mail, ela foi absorvida no português brasileiro de uma forma muito múltipla, né? Muito diversa. Nós usamos e-mail como uma mensagem, né? Vou passar um e-mail, vou transmitir um e-mail. Nós falamos também do conteúdo. Então, eu tratei de determinado assunto dentro daquele e-mail. Nós usamos também e-mail como uma forma de comunicação. Eu vou falar com você por e-mail. Então, há várias formas aí de se admitir a palavra e-mail em diferentes contextos, né? Quando utilizamos e-mail para comunicação, tornou-se prática comum. Isso porque não só em âmbito privado, mas no âmbito público, né, nas comunicações oficiais, o e-mail se tornou uma forma de ferramenta muito ágil, inclusive, gostaria de frisar aqui, com a extensão, ou seja, com o domínio, né, do estado de Santa Catarina. Então, o e-mail oficial, aquele que você deve utilizar na sua prática laboral, é o e-mail com o @gov Santa Catarina, que é o e-mail oficial, né, o e-mail do trabalho de vocês, né? Deve-se evitar a utilização de e-mails particulares. O termo e-mail, ele pode ser empregado com esses três sentidos, como eu disse, e isso vai fazer toda a diferença aqui para o nosso estudo. Dependendo do contexto, ele pode ser gênero, ele pode ser endereço ou sistema de transmissão de mensagem eletrônica. Nós vamos nos ater agora ao e-mail utilizado como gênero textual. Ele pode ser considerado um documento oficial. Eu gostaria que você prestasse atenção neste ponto, né? E-mail considerado um documento oficial, assim como o ofício, né? Então, o e-mail ele não é menos oficial que o ofício, ele é tão oficial quanto o ofício. Já falamos aqui, inclusive, que o ofício
a utilização do padrão ofício faz com que sejam extintas formas de comunicação como, por exemplo, a comunicação interna e, antes disso, como se chamavam, né, os memorandos. Deve-se evitar o uso de linguagem incompatível com uma comunicação oficial, porque o e-mail utilizado como comunicação oficial está também sujeito a todas as regras da redação oficial e todos os seus atributos, os quais já mencionamos aqui nos módulos anteriores. Como endereço eletrônico, né, nós costumamos dizer, me passe o seu e-mail, então o endereço de fato, né? O seu nome, normalmente, arroba e a extensão domínio daquele e-mail. Deve ser utilizado pelos serviços públicos e, como eu disse, sendo sempre preferindo, né, você deve sempre preferir o e-mail oficial, o e-mail do Estado, né, o e-mail da sua instituição, com a extensão gov.br, por exemplo. Como sistema de transmissão de mensagens eletrônicas, né, o e-mail ele traz uma novidade muito interessante: baixo custo e celeridade. Esses aspectos são importantíssimos para que o servidor ele passe a utilizar o e-mail, né, com o avanço das ferramentas tecnológicas, de forma bastante comum, né, e se transformando inclusive na principal forma de envio e recebimento não só de mensagens, mas também com anexos, né, com a documentação anexada a esses e-mails, né, que são documentos utilizados na administração pública. Então, é bastante comum o e-mail e ele deve ser tratado de forma bastante oficial. Nós vamos ver aqui, há que se ter certa parcimônia, certo equilíbrio no uso do e-mail, nem de uma maneira tão formal que se torne inviável a sua utilização, mas também não deve ser tratado de forma pessoal, né? Porque afinal de contas você está utilizando um domínio do serviço público. Vamos falar um pouco agora sobre o valor documental do e-mail, né? Essa foi uma dúvida que surgiu logo quando o Manual da República aceitou o e-mail como documento oficial e quando nós fizemos ali, por ocasião da implementação do programa Governo Sem Papel, né, houve muito essa discussão acerca do valor documental do e-mail, né, do ponto de vista tanto jurídico quanto administrativo. Nos termos da medida provisória de 24 de agosto de 2001, né, para que o e-mail seja, né, um documento com valor, de fato, e para que ele possa ser aceito como documento original, é necessário existir uma certificação digital. Isso acontece, evidentemente, quando ele é um e-mail que possui o domínio, né, do serviço público, no caso aqui em questão, o Estado de Santa Catarina, né? Segue, portanto, os parâmetros de integridade, autenticidade e validade jurídica da infraestrutura de chaves políticas brasileiras, também chamada ICP Brasil, né? Essa assinatura eletrônica, ela é feita dentro do Serviço Público de Santa Catarina por meio do Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos, chamado SGPE, e nós vamos falar sobre ele no próximo módulo. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a forma e estrutura do e-mail. Aquela parte que você tem dedicada ao assunto do e-mail, ela é uma parte muito importante. Isso porque você deve ser o mais claro e específico possível, né? Porque o que você coloca naquele campo deve estar relacionado ao assunto global da mensagem e não a um ponto específico daquela mensagem. Quem vai receber essa mensagem, ela vai conseguir identificar rapidamente o conteúdo, né, do que se trata e assim ela vai dar importância para aquele e-mail, a devida urgência, se for o caso, né, poderá posteriormente localizar de forma bastante ágil aquele e-mail, caso necessite de alguma resposta. Então, em termos de busca também, é muito importante que você coloque no local destinado ali ao assunto do e-mail, que você coloque isso de forma bastante clara, bastante específica. É importante também assegurar que esse assunto, ele reflete o conteúdo completo da mensagem, tá? Para que não pareça ao receptor que aquilo se trata de lixo eletrônico, né? É bastante comum que alguns e-mails, eles
sejam encaminhados direto para caixas de spam, lixo eletrônico, né? Porque são mensagens não solicitadas, né? Então, ao invés de você utilizar a palavra genérica no assunto do e-mail, reunião, prefira um assunto mais específico. Por exemplo, agendamento de reunião sobre a reforma da Previdência, né? Dessa forma, a pessoa que ou aqueles que receberem o seu e-mail poderão facilmente localizar aquela mensagem, evitando inclusive esse encaminhamento para caixas de lixo eletrônico. Ainda sobre a forma e estrutura, vamos falar sobre o fecho. O fecho já foi tratado aqui, você deve se lembrar, quando tratamos de ofício, né? Quando falamos ali do padrão ofício. Aqueles fechos tradicionais, né? Que são os únicos que devem ser utilizados numa correspondência oficial, quais sejam atenciosamente e respeitosamente. Sobre o fecho, diz o Manual da República que atenciosamente é o fecho padrão em comunicações oficiais, de maneira geral. Com o uso do e-mail, é comum o uso de abreviações como ATT, né, que inclusive não é uma abreviação adequada. Outros fechos, como por exemplo, abraços, saudações, né, são amplamente utilizados porque há um certo grau de informalidade no e-mail. Entretanto, não são fechos oficiais. E como os e-mails respondem a todas as exigências de um documento oficial, assim como o ofício, por exemplo, ele deve também respeitar o fecho utilizado nessas correspondências, né? Em algumas situações, é possível que você coloque ali uma saudação inicial e um fecho menos formal. Mas uma coisa que eu vejo bastante, que é bastante comum nos e-mails, no serviço público, são saudações do tipo bom dia, boa tarde, boa noite. Não devem ser utilizadas em e-mail esse tipo de saudação. Por quê? Você não sabe em que momento aquela pessoa vai receber o e-mail, em que momento ela vai de fato ler aquele e-mail, portanto, não corresponde ao que se exige de uma correspondência oficial o uso de cumprimentos como esses, né? Nem esses, nem quaisquer outros que sejam muito pessoais. Não se trata, inclusive, de aspectos da vida pessoal dentro de e-mails que são utilizados com domínio público, né? É preciso ter cuidado também, compromisso, né? Atender ao atributo da redação oficial, a impessoalidade, nós já falamos sobre isso aqui, é importante atender a este princípio, inclusive nos e-mails. A linguagem dos textos de correios eletrônicos, ela deve ser formal, né? Como é que se usaria em qualquer outro documento oficial. Também deve ser estruturado em forma de parágrafos, né? A partir do momento em que você vai tratar de mais de um assunto, é importante que você faça essa divisão em parágrafos para que o bloco de texto ele não fique muito grande, né? Que ele não fique excessivo em termos de palavras e que dificulte a leitura, né? E dificulte para o leitor encontrar a informação desejada. Sobre o bloco de texto de assinatura, isso é muito particular, né, de cada poder, né, do poder executivo, o judiciário, o legislativo, mas em especial, quando estamos falando aqui da administração pública em Santa Catarina, né, há um bloco de assinatura padrão, né, e esse bloco de assinatura é o que deve ser utilizado, em que aparece o quê? Tanto o nome da pessoa, o cargo que ele ocupa, o setor que ele está alocado naquele momento. Então, é muito importante que essas informações apareçam. Em alguns casos, o telefone fixo pode aparecer no bloco de assinatura, porque eventualmente essa informação pode ser importante, né? Sobretudo para aqueles servidores que só atendem num horário específico do dia, né? Bom, vamos falar também sobre os anexos, né? O e-mail ele também comporta anexos. E sobre isso é preciso ter uma grande responsabilidade, né? Porque essa possibilidade de anexar documentos, assim como planilhas, imagens, fotografias, diversos formatos, né? É óbvio que essa é uma vantagem do e-mail, mas desde que isso não seja utilizado de forma excessiva,
né? A mensagem que encaminha algum arquivo, ela deve trazer informações mínimas sobre o conteúdo do anexo. Você precisa avaliar se todos os anexos são necessários, se é possível trazer alguma informação que esteja no anexo no corpo do próprio e-mail, né? Avaliar se é indispensável trazer aquele anexo, por quê? Isso faz com que as caixas de e-mail, né, os e-mails eles se tornem muito pesados e as caixas de e-mail elas fiquem bastante sobrecarregadas. Portanto, é preciso que se faça uma avaliação bastante coerente, né, do uso do e-mail, né, e também do uso dos anexos. Deve-se, portanto, evitar o tamanho excessivo. Uma outra coisa também bastante importante sobre o e-mail é a possibilidade que ele tem de reencaminhamento. Isso acontece com muita frequência e as pessoas vão reencaminhando a mensagem ela vai se tornando muito grande, excessivamente longa, e a pessoa que recebe, depois de mais de 3, 4, 5 compartilhamentos, reencaminhamentos, né? Isso faz com que o conteúdo original da mensagem se perca. Também é comum que as pessoas insiram algum tipo de conversa nesse reencaminhamento que não interessa a outras partes que também vão responder, que também vão receber esse e-mail. Então é preciso bastante cuidado, que se revise antes de se encaminhar esse e-mail. Os arquivos anexados, eles devem estar em formatos usuais, né? Para você não correr o risco de enviar um anexo cuja extensão ela não seja lida no computador da pessoa que está recebendo aquela mensagem, né? Também mensagens com riscos de segurança, né? Preciso avaliar se aquela mensagem ela possui algum tipo de risco para aquele que vai receber a mensagem. Quando se tratar de um documento ainda em discussão, os arquivos devem ser enviados em formatos que possam ser editados. Essa ferramenta é bastante utilizada, o próprio SGPE, ele permite esse diálogo ali, nessa confecção conjunta de um arquivo, né? Nós vamos falar sobre isso. E vocês também podem fazer isso por meio dos editores de texto, sendo dentre eles, né, os mecanismos do Office os mais comuns. Recomendações sobre e-mail importantes ainda. Sempre que necessário, você pode e deve utilizar o recurso de confirmação de leitura, né? Caso essa confirmação não esteja disponível, deve constar da mensagem um pedido de confirmação de recebimento, tá? Então, se você realmente precisar dessa confirmação, é importante solicitar essa confirmação. E apesar da imensa lista de fontes disponíveis nos computadores, a recomendação para e-mails, e friso aqui, recomendação para e-mails, né? Segundo o Manual da República, a fonte calibre ou Carlito, tamanho 12, cor preta, mas lembre-se, o Manual do Estado, inclusive com o seu suplemento, a terceira edição, recomenda, né, utiliza como oficial a fonte Arial número 11. Bom, algumas outras recomendações importantes dizem respeito ao fundo ou papéis de paredes eletrônicos, que não devem ser utilizados, pois eles não são apropriados para mensagens que são ali utilizadas entre servidores, transmitidas entre servidores, né? Sobrecarregam o tamanho da mensagem eletrônica e essa mensagem ela deve ser revisada com o mesmo cuidado que se revisam quaisquer outros documentos oficiais. O texto profissional dispensa, atenção para esse detalhe, dispensa manifestações emocionais. Essas manifestações emocionais elas podem existir, evidentemente, entre colegas de trabalho, mas não devem ser transmitidas num documento público. Por isso, é importante lembrar, né, que ícones ou emoticons
emojis, emoticons, como se chama, eles não devem ser utilizados, né? Os textos não podem ser redigidos com abreviações. Nós temos aqui alguns exemplos. O VC, o PQ, para representar você ou porquê, que são usuais nas conversas na internet, ou até neologismos, né? Linguagens mais voltadas para um determinado nicho social ou até de idade, né? Um nicho etário, como não, aqui, esse tipo de abreviação não deve ser utilizada na mensagem eletrônica profissional. Bom, então por tudo isso, não se deve também utilizar texto em caixa alta para destaques de palavras ou trechos de mensagem, pois na linguagem da internet, na escrita tecnológica, isso denota agressividade de parte do emissor da comunicação. Evite-se o uso de imagens no corpo do e-mail, inclusive das armas da República ou até de emblemas, slogans. De maneira nenhuma você deve utilizar no corpo de um e-mail institucional propagandas políticas, né? Elas são proibidas, pois ferem o princípio da impessoalidade no serviço público. E não devem ser remetidas mensagens com tamanho total que possa exceder a capacidade do servidor, do destinatário, né? Você também deve ter esse cuidado, senão a mensagem ela pode retornar e as pessoas acabam sequer recebendo aquela mensagem, né? Bom, com isso nós encerramos o módulo 5 e na próxima aula nós vamos apresentar o módulo 6. Vamos falar aqui sobre a inserção de novos documentos, vamos falar um pouco sobre gestão documental e, claro, a ferramenta que vocês utilizam para toda a gestão de processos eletrônicos, o SGPE. Até lá, então!